Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Espírita de Garmon. Então, assim, vamos nos sentirmos em casa, tranquilos, deixar um pouquinho de lado nossas preocupações. Sei que é difícil, mas vamos fazer um pequenino esforço para que nós possamos entender mais um recado de Jesus que Ele nos passa na ressurreição de Lázaro. Vamos fazer uma breve oração nós todos juntos, né? Um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Bom, Jesus nos conta no Evangelho de São João, capítulo 11, a história da ressurreição de Lázaro. Quem era Lázaro, né? Na Bíblia não diz exatamente, porque a Bíblia é muito resumida, mas Lázaro, Maria e Marta eram grandes amigos de Jesus, talvez até de infância. E como eles tinham uma grande amizade, Maria, Marta, Lázaro conheciam muito bem Jesus, suas palavras, suas pregações, e assim o estimavam, além de uma amizade comum. Eu não sei se vocês se lembram que tem uma passagem na Bíblia que está em Mateus. Ele fala assim, que estando Jesus junto aos fariseus e saduceus, que eram as autoridades da época, adentra uma mulher e unge Jesus com um unguento valioso. Era tão valioso que seus discípulos questionam por que desperdiçar aquele unguento derramando sobre Jesus. E ele responde: os pobres vocês sempre terão, mas a mim não. E o que ela está fazendo hoje será lembrado sempre. Então olha que obra magnífica ela fez antes da ressurreição de Lázaro. Imagine adentrar um templo, ou seja, um local que tenha muitas autoridades, né? Porque mulheres não eram admitidos no templo naquela época, né? E lá você adentrar com aquele unguento valioso, segundo os discípulos colocam, era tão valioso que deveria ter pegado, vendido e ajudado muitos pobres. Então Maria, por algum motivo não é relatado, conseguiu esses valores para conseguir esse unguento e para ungir Jesus. Olha o sacrifício que foi feito. Então tem que ser uma pessoa muito estimada. Talvez a gente não consiga nem entender tudo isso. E ela adentrou um local que não era permitido para as mulheres e ungiu Jesus naquela época. E todos ficaram horrorizados. Por que fazer aquilo? Ninguém entendeu, né? Então, antes da ressurreição de Lázaro, eles já eram amigos. E essa família já reconhecia Jesus uma grande pessoa, um grande mestre, um grande ser divino. E aí, retornando a Betânia, certa vez, Jesus é avisado: mestre, Lázaro está doente. Jesus ouviu, se compadeceu, porque às vezes a gente lendo pensa que não. Depois eu vou, né? Mas não é isso, né? Ele sabia de toda a situação, como um grande mestre que ele é. Ele aguardou 2 dias antes de começar
a ir a Betânia. Os discípulos perguntaram: mas mestre, Lázaro está doente, que achavam que Jesus chegaria lá e curaria Lázaro. É o que eles estavam acostumados a ver, né? Curar desta maneira. Mas Jesus quis dar naquele momento uma lição muito maior, que eles nunca tinham visto, nem nós, né? E ele reservou para esse momento. Então esperou passar 2 dias, e quando ele quis ir para lá, os discípulos falaram: mas agora Lázaro já está morto. Aí Jesus falou: não, Lázaro dorme. Mas os discípulos insistiram, e aí ele falou assim: Lázaro está morto, né? Já havia sido colocado numa tumba, né? Fechado com uma pedra. Mas Jesus, Senhor de si mesmo, da vida, sabe de todas as coisas. E por que ele esperou 2 dias? Talvez não nos contam na Bíblia, né? Porque nós queremos no nosso tempo, sermos curados no nosso tempo, não no tempo de Deus. Então esses 2 dias, que no fim até a caminhada de Jesus a chegar lá foram 4 dias, é o tempo de Deus para que nós e todos em volta, porque quando temos um enfermo ou alguém que faleceu na família, a lição não é só para aquele que está enfermo, às vezes é muito mais para os que estão em volta, porque todos repensam. Então é o tempo de Deus. Aí Jesus foi até Betânia, que era uma aldeia, né, muito pequena, onde Lázaro, Maria e Marta habitavam. E lá chegando foi recebido por Maria, né? E ela fala: mestre, se estivesses aqui, nada disso teria acontecido. Mais uma vez nós nos apegamos ao mesmismo, né? Já haviam visto ele curar doentes, mas não ressuscitar mortos. Então eles achavam que se ele estivesse lá, teria curado Lázaro e nada disso teria acontecido. Porque nós estamos acostumados, né, àquilo que já vimos, mas aquilo que não vimos ainda com os nossos olhos, o que se chama fé, ainda não acreditamos. Talvez Jesus quis testar a fé de todos. Mas Marta e Maria tinham muita fé nele, só não tinha todo esse conhecimento. Então é o tempo de Deus para efetuar a cura e para que todos também se conscientizassem de todo aquele evento ocorrido, né? Então também aconteceu que Jesus, chegando lá, o que ele faz? Primeiramente conversa com Maria, depois com Marta, e elas falam a mesma coisa. Se tivesses vindo primeiro, mestre, Lázaro não teria morrido. Elas tinham muita fé nele e demonstravam nessas palavras. E Jesus falou: onde ele está? E elas convidaram: vem e eu te mostrarei. Aí chegando próximo do local, aí todo mundo que viram que elas se deslocaram, acharam que Jesus ia fazer algum milagre, né? Mas um milagre comum. Aí todos saíram e acompanharam elas. E Jesus viu que todos estavam emocionados. Porque quem era Lázaro? Hoje, refletindo sobre essa lição, que às vezes pensamos: só porque gostava dele. Não é isso. Por que Lázaro adoeceu? Que na Bíblia também não conta. Porque ele era muito caridoso. Naquela época tinham aqueles buracos enormes onde viviam aqueles leprosos, isolados da sociedade, com razão, né? Para não contaminar mais pessoas, né? Mas ele era tão caridoso, tão destemido, que ele descia lá para ajudar aqueles leprosos. Levava comida, roupa, ungüentos. Então ele tinha muita fé, muita coragem, muita fé em Deus e muito caridoso para com todos.
Então toda essa obra dele vem contando, e Jesus sabe de toda a obra. E aí chega aquele momento, em frente ao túmulo, que Jesus disse: tire a pedra. O que nós faríamos uma hora dessa? 4 dias enterrado, tire a pedra. O que nós pensaríamos, nós hoje? Só uma breve reflexão o que o pessoal pensou na época, né? Aí o pessoal, até vi um vídeo hoje que o pessoal até tampava o nariz. Não, já está em decomposição, né? Já cheira mal, né? Porque estava lendo um pouquinho sobre a catalepsia. Se a pessoa ficar muito tempo, as células também começam a se decompor, né? E ele pediu para tirar a pedra. Mas que pedra que Jesus também pede para tirar? Que pedra que é essa, né? Por que ele pede para tirar a pedra? E ele não vai lá ajudar? Porque ele quer que cada um de nós saiba e aprenda a tirar as pedras do nosso caminho, para todos que estavam lá e para nós hoje. Então ele estava passando uma lição: aprender a tirar as pedras do nosso caminho, que temos e muitas. Quantas pedras passamos só no dia de hoje? Quantas dificuldades, palavras desencontradas, ansiedades, angústias, quantas nós passamos hoje? Então ele dá uma ordem: tira a pedra do caminho. Mas por que ele fala e não ele faz? Porque os homens também precisam fazer a obra. Como na multiplicação dos pães, ele não faz cair o pão e o peixe do céu. Ele pergunta: quantos peixes tem? Quantos pães? Eram pouquíssimos, mas dali ele multiplica. Então ele pede para nós também tirarmos as pedras do caminho, para todos nós. E aí sim, ele, em comunhão com Deus, envia a palavra a Lázaro: Lázaro, sai. Mas se Jesus falasse para nós alguma coisa, alguma lição, nós obedeceríamos? Porque está em Isaías que todos ouvem, todos veem, mas nem todos ouvem verdadeiramente, e nem todos nós vemos verdadeiramente o principal, o essencial. Então Jesus estava passando muitas lições naquele momento, que se perdem porque talvez muitos ficam só apegados à letra, né? Esquecem de todo o contexto. Então aí Lázaro sai todo enfaixado, né? Andou, cada um imagina como, né? E aí ele pede para as pessoas tirarem as ataduras dele. Mesmo fedendo, o pessoal foi e tirou. E aí ele pede para Lázaro: siga Lázaro. Jesus está fazendo o quê? Jesus está libertando Lázaro da morte, porque ouviu o comando de Jesus. E também Jesus nos envia os comandos que a gente chama de Evangelho, né? As bem-aventuranças, o Sermão do Monte, o Pai Nosso. E será que nós estamos ouvindo? E se estamos ouvindo, estamos vivenciando em nós? Porque muitas vezes ouvimos, sim, mas na maioria das vezes não vivenciamos aquelas palavras. Então Jesus libertou Lázaro do túmulo. Lázaro foi liberto. Então todos nós que andamos com Jesus somos libertos. Mas libertos do quê? Das nossas amarras físicas,
que é difícil nós, seres humanos, entendermos que o planeta Terra, essa vida carnal, é uma prisão para o eu verdadeiro, que é o Espírito, é o verdadeiro ser. Nós ainda falamos muito e compreendemos muito pouco, que Jesus veio nos livrar de estarmos encarnados, de estarmos nesse planeta de provas e expiações, esse planeta primitivo. Ele veio nos libertar de tudo isso. Então nós precisamos ouvir as palavras deles, para que nós também tiremos as nossas pedras dos nossos caminhos, tiremos dos nossos pensamentos todo julgamento e pré-julgamento, todos os nossos desamores, e entendemos que a missão de cada um de nós é ascender, como Jesus fez na ressurreição, né? Que somos todos espíritos e precisamos nos prepararmos. Alguém, no Domingo Feliz, o doutor Américo Canhoto, ele disse assim para nós, que do nosso planeta Terra, que se alega que tem 30 bilhões de espíritos aqui em volta, né, querendo reencarnar, 9 bilhões já foram levados para planetas primitivos, porque a vibração está muito baixa e não coaduna com a elevação de padrão vibratório do nosso planeta. Então, se nós não tirarmos a pedra do nosso caminho, nosso sofrimento, nossas angústias que nós deixamos nos atingir, não é que não existe, existe sim, mas deixamos nos abater por isso. Nós vamos deixando nossa vibração baixa e aí vamos sintonizando com planetas primitivos. Então nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque aquele que está passando por aflição e vence tudo aquilo com otimismo, com fé, com boa vontade, ele está se elevando, está se limpando do passado. Porque aquele sofrimento, de alguma maneira, não é Deus que coloca em nós, somos nós que causamos. É difícil para nós entendermos isso, eu concordo. Mas todo sofrimento nosso, nós mesmos causamos. Então nós mesmos temos que nos libertar de todo sofrimento. E Jesus veio para nos libertar. Ele não veio morrer na cruz para nos salvar. Ele veio nos trazer a palavra, o ensinamento, o caminho, a verdade e a vida para nós seguirmos e nos libertarmos. A morte de Jesus na cruz foi pela nossa ainda infeliz animalidade que vivemos, né? Pré-julgamentos, como foi feito, e condenação, né? E como é que se condena alguém que tira alguém do túmulo, né? Então essa palestra também serve para nós refletirmos. Como alguém condena alguém que faz alguém voltar à vida, dá vida à pessoa, cura o cego, o aleijado. Então, mais uma vez, Jesus quer nos libertar através dos evangelhos, das palavras. E muitas vezes Jesus chegou lá, esperou todo esse tempo, então foi um tempo, vamos dizer assim, ruim, né? Um momento de sofrimento, de angústia. Mas com Jesus, o que aconteceu? Se tornou num momento mais feliz. Conseguiu trazer Lázaro à vida, a família ficou feliz, os amigos ficaram felizes. Então veja, começou triste, uma enfermidade, mas a fé que habitava aquelas pessoas, aquela força, aquele querer, que fez até como Jesus chorasse, fez com que ele ressuscitasse Lázaro. Então, olha, estava uma enfermidade, uma situação de muita tristeza, mas com a fé em Jesus, com a fé em Deus, os momentos posteriores foram muito alegres, muito felizes. Então nem sempre o nosso começo é feliz,
mas nós tirando as pedras do nosso caminho, nós podemos fazê-la feliz. Olha, tem toda uma sequência que cabe a nós, né? A cada um de nós nos melhorarmos, né? E muitas vezes Jesus fala assim: cabe a nós fazer a escolha de ouvir a Ele ou não. A escolha também cabe a nós, a mais ninguém. E bem nos dizem a doutrina espírita que a salvação é individual. Nós só podemos salvar a nós mesmos. Nós podemos até ajudar de alguma maneira alguém, mas se aquela pessoa não quiser, é o livre-arbítrio dela, né? Então nós temos que primeiramente nos salvar, né? Por isso o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Porque se eu não me amar, não estou apto a amar o próximo. Então vejam bem, Jesus liberta Lázaro, traz ele à vida, alegra toda aquela comunidade, deixa todo mundo feliz. E aqueles que eram sacerdotes da época, os fariseus, saduceus, pensam o quê? Nós precisamos arrumar um modo de prender Jesus e até de matá-lo. Isso que eram sacerdotes estudiosos, conheciam toda a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor, sabiam que o Messias viria, mas não queriam ser deixados para trás, né? Queriam ser os primeiros, né? O centro da atenção. Não queriam que Jesus fosse. E o que é pior ainda, começaram a tentar até a matar a Lázaro, porque todos vinham ter com Lázaro para comprovar se aquilo realmente havia acontecido. Vejam bem, Jesus salvou, ressuscitou, e outros queriam tirar a vida dele novamente para que não fosse visto. Olha o ser humano como que é, como age, né? Então nós precisamos andar com Jesus. Nós precisamos, não é ficar gritando Jesus, é ouvir, sentir suas palavras. Toda a lei e os profetas, como ele mesmo disse, estão em suas palavras. Então tudo que foi dito desde a existência do mundo está contido nos evangelhos, nas palavras de Jesus. E ele mesmo falou, ele não veio mudar a lei, ele veio modificá-la na verdade que estava deturpada. Como é interessante, né? Então nós precisamos, nós buscarmos esse conhecimento, nos darmos o tempo do estudo, o tempo de comunicação com Deus, com a espiritualidade, que a doutrina espírita nos dá muito bem tudo isso, né? Para que nós possamos estar junto a Ele, né? E o inesperado. Todo mundo esperava o milagre de Jesus, mas jamais tirar alguém do túmulo, porque nunca havia sido visto. Até seus discípulos se espantaram. Todos creram nele naquele momento. Todos. E nós também precisamos crer. Não na figura, não no espetáculo, mas na essência. A essência das palavras. Porque Jesus, em momento nenhum, quis se aparecer, em momento nenhum quis ser um ídolo. Ele apenas quis nos ajudarmos a entendermos qual é o caminho da salvação. E o caminho da salvação, tudo o que ele falou: eu sou o caminho,
terão vida em abundância, vida eterna, como ele mesmo diz, né? Porque Jesus não fala só para nós aqui hoje. Talvez a nossa dificuldade maior, que eu sinto ainda, quando nós estudamos, é entendermos que ele está falando da vida espiritual, para nós espíritos, não para nós homens encarnados, né? E precisamos sim começar aqui como espírito, homem encarnado, a fazermos a nossa reforma íntima. Mas, como disse nosso irmão Américo Canhoto domingo, ele falou que mais importante do que a reforma íntima é o nosso autoaprimoramento. Nós nos aprimorarmos, nós nos tornarmos conhecedores das palavras de Jesus, nós nos tornarmos aquele ser que realmente conhece as palavras, vivencia e assim vai ter a vida eterna. Então cabe a nós buscar esse caminho. E Jesus quer que nós nos salvemos. Ele nos aguarda. Então nós precisamos buscar através dos evangelhos, igual no capítulo 11, se alguém tiver a curiosidade, eu cheguei em casa e ler, né? O 11 e o 12, fazer complemento, né? Vai entender tudo isso, a maravilha que é ter Jesus por perto, poder contar com Ele. E hoje na doutrina espírita sabemos que Jesus nos dá nosso anjo de guarda, nosso mentor, nos dá fraternidades de luz, de cura, que estão ao nosso lado. Mas quantas vezes nós não pedimos, nós não entramos em comunhão com essa espiritualidade? Porque se eu não tivesse ido avisar ele, não que ele não soubesse, mas talvez ele não teria ido, né? Porque Jesus também respeita o livre-arbítrio de todos nós. Então Jesus nos retira do túmulo, todos nós. O túmulo que eu quero dizer, das nossas dificuldades. Quantas vezes estamos em casa tão depressivos, com problemas insolúveis, e não lembramos de fazer uma prece? Quantas vezes nós não pegamos um livro edificante para ler? Então nós precisamos sair desse túmulo. Precisamos buscar essa comunhão com Ele, para que nós possamos ser ressuscitados como Lázaro, né? Em Mateus 26, 6, 7 até 13 também tem essa descrição de quando Maria unge Jesus. Também nós precisamos, como foram 6 dias antes da Páscoa, Jesus retornou a Betânia e ceou com Lázaro, Maria e Marta. Então Jesus voltou lá, esteve em comunhão com eles, se reuniu, levou alegria, paz, amor a todos, e nós podemos fazer isso em nosso lar. Jesus mesmo falou: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Será que nós acreditamos nisso? Será que nós acreditamos que temos um anjo de guarda que nos ajuda, um mentor, um amigo espiritual, que as crianças antigamente tanto, né? Até tinha a lenda, né? Que as crianças tinham um amigo invisível, né? Que conversavam, né? Com alguém, e a gente ficava achando que coisa de criança, né? Mas hoje está bem esclarecido tudo isso. Às vezes vemos alguma pessoa que tomou um pouquinho a mais, andando na rua conversando, né? Bem enfático, né? Bem alto, né? Antigamente a gente falava, está falando sozinho, né? Hoje nós sabemos que não, né? Falando com os amiguinhos do lado de lá que ajuda a tomar uma. Mas é só exemplo para a gente ver que existe, né? Que não precisamos ficar
ficar em dúvida, é só nós buscarmos. Muitas vezes nós nem percebemos e somos avisados ou salvos de alguma situação constrangedora. Uma situação que deve estar com um ano mais ou menos, estava voltando da praia, aí a mentora da minha companheira falou assim: vocês não vão rezar, não? Já na estrada, olha a nossa vigilância, e a gente sempre fazia. Vocês não vão rezar, não? Opa, desligamos o rádio, fizemos uma prece, mas logo em seguida nos livramos de um acidente que seria muito intenso. Isso eu não esqueço. Então cada um de nós também ouve. Cada um de nós tem suas histórias para contar. Mas o que acontece conosco? Nós não damos importância. Pensa bem, Maria e Marta, o que fizeram? Quando Lázaro adoeceu, foram avisar, chamar Jesus para comungar com ele, para que ele curasse. Nós fazemos isso quando estamos doentes. Hoje minha sobrinha, voltando da praia, ela falou: nossa, uma dor no estômago. Eu falei: ora, né? Porque sabemos, a doutrina espírita nos ensina 70%, 80%, 90% do que acontece conosco não é nosso. Nós somos envolvidos, como diz Paulo de Tarso, por uma multidão de espíritos doentes, aflitos, necessitados. E nós somos todos médios, né? Somos todos, acreditemos ou não. Médio por quê? Porque somos espíritos. E como somos espíritos, sentimos a presença de um espírito, mais ou menos. Então, como a maioria dos espíritos ainda perdidos por aí na erraticidade estão enfermos, nós sentimos o quê? Enfermidade, dor de cabeça, dor de estômago. Custa nós irmos a Jesus numa hora dessa e falar: ó Jesus, me ajuda, ajuda quem estiver aí. Só isso. Né? Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é só dizer: Jesus vos vê. Né? Tão simples. Então eu agradeço a todos. Vamos agradecer a Deus por esse momento, levando essas reflexões para os lares, procurando fazer o Evangelho no lar, reunindo a família, abençoando a água, a casa, pedindo pelas nossas necessidades, nossas aflições, e agradecendo aos nossos mentores, nossos anjos de guarda, ao mentor familiar, a Jesus e a Deus, ofertando assim a Ele essa prece, como Jesus nos ensinou no capítulo 6, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós vosso reino, seja feito tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como